Olá, meus queridos. Dando prosseguimento aqui ao nosso conteúdo, hoje a gente vai ver a progressão geométrica, conhecida PG. O que é uma PG? É uma sequência na qual vai ser multiplicado um valor constante a cada termo para que você, com isso, obtenha o termo seguinte. Então, como vocês estão vendo aqui, 2, 6, 18, 54 e assim por diante. Bom, vamos lá. Como eu já tinha falado na aula de PA, eu preciso ter pelo menos 3 termos para caracterizar se é uma PA ou se é uma PG. Porque se tivesse só 2 e 6, eu poderia pensar também que do 2 para o 6 somou 4. Mas não é esse o raciocínio que eu vou ter, porque do 6 para o 18 a gente percebe que não somou 4. Mas aí vamos lá, né? 2 multiplicado por 3 dá 6, vezes 3, 18, vezes 3, 54. Pô, beleza, ali 4 termos caracterizando a mesma ocorrência com cada um aqui para você obter o termo seguinte. Você já viu ali, né, sempre multiplicando por 3, que no caso vai ser uma PG. E PG de razão 3. Na PA, a razão é o que você soma. E aqui na PG, a razão é o valor que você está multiplicando. Bom, aqui no caso, a gente está vendo que a PG ela é decrescente. Aqui em cima é crescente, né, os elementos foram aumentando, e aqui eles foram diminuindo. 24, 12, 6, 3. O cara poderia pensar, está dividindo por 2. Sim, está dividindo por 2. Mas, na verdade, você nunca vai pensar na PG como uma sequência onde se divide, e sim multiplica-se. É sempre multiplicando. Mas quando está dessa forma, você vê que está multiplicando por meio, porque multiplicar por meio é a mesma coisa que dividir por 2. Caso você fique na dúvida entre achar a razão, numa PG, ela crescente, decrescente, você ficou na dúvida ali qual é a razão, faz uma coisa que vale para qualquer PG. Você quer a razão? Pega um termo qualquer e divide pelo que está à esquerda dele. Por exemplo, aqui, ó, 54 dividido por 18, 3. 18 dividido por 6, 3. 6 dividido por 2, 3. E aqui é a mesma coisa. 3 dividido por 6. É sempre o da direita dividido pelo da esquerda. Simplificando vai dar 1 sobre 2. Ali, a razão dessa nossa PG. Mesma coisa se fosse 6 sobre 12, também ficaria meio. 12 dividido por 24 também ficaria meio. E aqui, nós temos uma PG onde a razão é negativa. E quando isso acontece, você não vai falar que a PG é crescente e nem decrescente. Justamente porque de um positivo para o negativo diminuiu, depois aumentou, depois diminuiu. Então vai ficar sempre assim, aumenta, diminui. Então ela não é nem crescente nem decrescente. Quando ela está dessa forma, é dita que ela é oscilante ou alternante, tanto faz. Alternante ou oscilante é quando a razão é negativa e os termos ficam justamente alternando, aumenta e diminui. Beleza? Prosseguindo aqui, temos a fórmula do termo geral. Assim como na PA, aqui na PG também tem a fórmula do termo geral. AN igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1. Os mesmos elementos aqui, eles têm o mesmo significado lá da PA. AN é o último termo, assim como antes. A1 é o primeiro. A única diferença é que aqui a gente convenciona chamar a razão de Q, só para diferenciar da PA, que a razão é R. Q é a razão e N também é o número de termos. Beleza, meus queridos? Vamos então para um exercíciozinho aqui de aplicação dessa fórmula que a gente acabou de ver. Então, queridos, acabamos de ver aqui a fórmula do termo geral e vamos ver uma aplicação aqui. Determine o 11º termo da PG. Como a própria questão já antecipou que seria uma PG, eu tenho aqui, ó, o 3 e o 6, eu não preciso ter nenhum outro elemento para caracterizar o que está acontecendo. Porque por ser PG, você já sabe que multiplica. E se foi do 3 para o 6, você não vai pensar que somou 3, e sim que multiplicou por 2. Beleza? 3 vezes 2, 6, e vai ficar multiplicando por 2 a vida toda. Então vamos lá. Nós temos que o A1 é um elemento que vai na formulazinha e ele é o 3, né? O primeiro termo. A nossa razão, a gente encontra dividindo um termo qualquer pelo que está à esquerda dele, e a gente vê ali que a razão é 2. Bom, você que lembra da aula de PA, você vai se ligar no seguinte. A sequência, ela pode ir infinitamente, mas como a fórmula nos dá o último termo, a gente coloca a sequência tendo 11 termos, que automaticamente o último vai ser o A11, o 11º termo, que é o que a gente está buscando. Então a gente coloca a sequência com 11 elementos e automaticamente o A11 vai ser o último, que é o termo que nós estamos buscando. Beleza? Então vamos lá.
a 11. Aplicando a nossa formulazinha aqui, ó. A n é igual a A1, 3, vezes a razão 2, elevada a n menos 1. 3 vezes 2 elevado a 10. E por favor, hein, você não vai me multiplicar o 3 pelo 2 antes de você fazer a potência. A ordem é potência primeiro, para depois você multiplicar e depois, eventualmente, fazer somas e subtrações. Bom, então, primeiro você vai fazer o 2 à décima. E aqui não tem muito bizuzinho não, cara. O lance aqui é mais você fazer a conta na mão mesmo. Então, vamos lá. Você vai fazer 2 à décima, ou seja, 2 vezes 2 vezes 2, 10 vezes. Então, 2 vezes 2, 4. 8, né? 2 elevado ao cubo, 2 elevado a 3 dá 8. 2 à quarta, 16. 2 à quinta, 32. Continuando, 32. 64 vezes 2, 128. 256. Multiplicando por 2 novamente, 512. E, finalmente, 2 à décima, 1024. Você não precisa fazer a conta de cabeça. Caso você não se ligue nesse cálculozinho ali, você vai fazendo 2 vezes 2 vezes 2, até que você faça isso 10 vezes, e aí você vai ter lá o nosso 1024. Finalizando, 3 vezes 1024, 3 vezes 4, 12, vai 1. 3 vezes 2, 6, com 7. 3 vezes 0, 0. E a resposta, 3.072. Beleza, meus queridos? Então, finalizamos aqui essa primeira parte da progressão geométrica e logo em seguida vamos ver as demais fórmulas. Certinho? Forte abraço. Olá, queridos. Na aula passada a gente viu a fórmula do termo geral, vimos a definição e agora prosseguindo aqui as formulazinhas que a gente pode encontrar ao longo de questões de PG. Soma da PG finita. Pô, mas como assim? Soma da PG finita? É, meus queridos, tem soma da PG infinita também. Mas a fórmula é até mais simples, a outra. Vamos aqui. Soma da PG finita. A soma dos n termos vai ser A1, primeiro termo, vezes a razão elevada a n menos 1 sobre a razão menos 1. Cuidado que na fórmula do termo geral, o expoente é n menos 1. Na fórmula anterior, na fórmula que nós vimos na aula passada, o expoente é n menos 1. Aqui o expoente é apenas o n. O menos 1 você vai fazer depois que efetuar a potência. Beleza? No mais, aplicação de fórmula. Vamos dar uma olhadinha aqui. A questão perguntou qual é o resultado dessa soma. Notem que, por ser soma, né? A gente vai aplicar aqui a fórmula da soma, obviamente, e é a soma da PG finita. Por quê? Os termos estão em PG. 1 vezes 2 dá 2, vezes 2, 2 ao quadrado, vezes 2, 2 ao cubo e assim por diante, até chegar nesse 2 elevado a 1000. Então você já se liga aqui, de termo para termo, está multiplicando por 2, para você obter o próximo. E a questão aqui é a soma desses termos. E apesar de ter essas reticências aqui, você nota que uma hora para. Vai parar no 2 elevado a 1000, que é um número grande, mas vai parar. Então, é uma soma finita. Vamos lá? Fiz questão de colocar, inclusive, as opções aqui nesse exercício para mostrar para vocês que questão nenhuma iria te obrigar a calcular 2 elevado a 1000. Isso aí seria absurdo. Então, note que nas próprias opções está em forma de potência também, porque você não iria, em momento algum, fazer uma conta desse tipo e levaria horas para resolver. Bom, aplicando a fórmula, A1, primeiro termo, vezes a razão, 2. Agora, cuidado, hein? Qual é o número de termos que nós temos aqui? Muita gente poderia pensar aqui, 999, 1000, aqui tem 1000 termos. Não é. Porque você não começa a contar do 1. 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, beleza. Mas você não começa a contar dele. Você começa a contar desse elementozinho aqui, ó. Que no lugar de 1 poderia muito bem estar 2 elevado a 0. Já que um número elevado a 0 é igual a 1. Então, você, na verdade, está começando a contar do 0. É como se fosse 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Então, quantos termos tem ali? Não são 1000, e sim 1001, porque você está contando esse primeiro elementozinho aqui também, beleza? Então, note que são 1001 termos. Então, A1 vezes Q elevado a N menos 1 sobre a razão menos 1.
Então, desenvolvendo aqui, ó, note que algumas contas nem tem necessidade de você fazer. Essa multiplicação por 1 não se altera. E depois a divisão por 1, né? 2 menos 1, 1, também não vai mudar. Então, o próprio resultado dessa conta é 2 elevado a 1001 menos 1. Beleza, meus queridos? Então, a resposta, 2 elevado a 1001 menos 1, letra B de bola. Tranquilidade? E agora vamos aqui à soma da PG infinita, que é até mais simples. Aqui não tem o N, já que são infinitos termos, né? E a fórmula é A1 sobre 1 menos Q. Vamos lá? Aqui nós temos as reticências, mas note que, em momento algum, essa soma é interrompida. Você soma aqui, ó, reticências, dando a ideia de que vai somar realmente infinitos termos. E o resultado dessa soma infinita, é igual a 2. Mas note que, em momento algum, você para de somar. Como aqui. Aqui a gente parou no 2 elevado a 1000. E aqui não. Aqui a gente vai somar infinitamente. Soma da PG infinita. A1 sobre 1 menos a razão, que é x. Nota que está multiplicando por x a cada elemento ali que a gente acrescenta. Aqui é igual a 2. Vamos lá, desenvolvendo a continha. Fração igual a fração, apenas essas duas, uma de cada lado, você vai multiplicar cruzado. Quando multiplicar o 2 por esse termo aqui, vamos multiplicar os dois termos. 2 vezes 1, 2 vezes x, 1 vezes 1. Multiplicando aqui. Passou menos 2x para o lado direito, ficou positivo. E 1, quando jogar aqui para o lado esquerdo, 2 menos 1, 1. 2x igual a 1, x igual a 1 sobre 2. Meio igual a x, ou x igual a meio, dá no mesmo. Beleza, meus queridos? E aí, fechando as formulazinhas aqui da PG, vamos, por fim, ao produto dos elementos da PG. Que, sendo sincero com os senhores, olha, pode cair? Pode. Então, estou colocando aqui mais por desencargo de consciência mesmo. Mas, no geral, não costuma muito cair em concurso, não. Eu não costumo muito ver essa formulazinha em concurso, não. Mas, de qualquer forma, está aqui. O produto dos n termos é igual ao primeiro elemento vezes o último, elevado ao número de termos sobre 2, elevado à metade do número de termos. E aqui nós temos uma aplicação dessa formulazinha. É uma PG, a razão é 3. Note que 3 vezes 3 dá 3 ao quadrado, vezes 3 dá 3 ao cubo, e assim por diante. Eu quero o produto desses elementos. Vamos lá? Aqui, no caso, são 100 termos mesmo, né? Notem que comecei do expoente 1 e vai de 1 em 1 até chegar no 100. Então, P100, esse 100 aqui é formalidade, né? Você poderia colocar só P mesmo, que já está indicando o produto. Mas, enfim, produto dos 100 termos. É o primeiro elemento vezes o último, elevado a n sobre 2. Multiplicação de mesma base, olha ali, regrinhas de potenciação. Você repete a base 3 e soma os expoentes. Quando não tem expoente, é 1. Então, ali vai ficar 101. E, parênteses, separando. Aqui você divide, 100 por 2 dá 50. Parênteses, separando, você multiplica os expoentes. 101 vezes 50. Multiplicar por 50, você deixa o zerinho aqui e vai fazer a multiplicação apenas por 5, né? Que fica mais fácil assim. 5 vezes 1, 5. Depois 0 e 5. E certamente a resposta estaria exatamente dessa forma nas opções. Porque em momento algum a questão iria exigir que você efetuasse essa potência. 3 elevado a 5.050 é a resposta. Beleza, meus queridos? Forte abraço e até a próxima.